Olá a todos, meu nome é Eduardo Marques. Venho aqui apresentar para vocês um pouquinho sobre climatologia e oceanografia, certo? É um debate amplo, mas eu vou tentar aqui discutir de forma geral, né, algumas características importantes que podem aí até responder sobre diversos assuntos nessas duas ciências, certo? Bem, em primeiro lugar, né, é importante a gente discutir sobre a questão do clima, que ela pode ser modificada, né, a partir da atuação de elementos e fatores, né? Esses elementos, eles na verdade atuam de forma individual nos lugares, né? E os elementos eles caracterizam aquele lugar, caracterizam aquele clima, tá certo? Então, os elementos podem ser chuvas, elas podem ser pressão atmosférica, ela pode ser a temperatura, tá certo? Agora, os fatores, eles têm o poder de alterar o elemento, né? Porque o fator ele tem uma amplitude maior, né? Uma amplitude de alterar o comportamento desse elemento no local, né? Então os fatores, ele pode ser a latitude, né? Ele pode ser a maritimidade, que aí já é a interação do oceano em um clima local, ou a continentalidade, que seria a ausência dessa interação do oceano, né, que traz umidade, até mesmo o relevo, tá bom? Ela pode alterar elementos como a umidade, né? O relevo ele altera também a pressão, né, atmosférica, e até mesmo a vegetação, né, a presença de vegetações, ou o homem, né, o ser humano, ele pode alterar os elementos, né, mas o homem, ele não é um elemento, ele altera o elemento, certo? Então, a gente utiliza aqui como exemplo a ZCIT, certo? A ZCIT, ela é o principal sistema de chuvas aqui do Nordeste, né? Então, a ZCIT ela pode ser alterada, explicando de forma mais clara, a ZCIT ela é uma cortina de nuvens de chuva, né? Que começa lá no oceano. Então, a posição da ZCIT ela pode ser alterada pelo comportamento do oceano, né? O comportamento térmico do oceano. Então, se o oceano tiver ali muito quente, você pode ter essa ZCIT, essa cortina de nuvens de chuva, que são formadas pelo encontro de ventos aqui no Equador, que a gente chama de ventos alísios, né? Ela pode se aproximar aqui da costa e trazer muitas chuvas, né? E isso acontece no primeiro semestre do ano, certo? Acontece, por exemplo, de fevereiro até maio, certo? Que são os meses de maiores incidências de chuvas aqui no Nordeste, né? E, claro, a gente tem uma característica climatológica de ter um pequeno período de tempo de 4 meses de chuvas torrenciais, né, chuvas muito fortes, e claro, essa umidade acaba alterando o fluxo de vento, o vento fica mais brando, mais fraco, certo? E aí, depois do mês de junho, nós temos o período da falta de chuvas, né? Que acaba gerando ventos mais fortes, temperaturas mais altas, né? Então a ZCIT ela pode alterar sim o comportamento dos elementos, tá certo? Os fatores, como por exemplo a latitude, altera o posicionamento dessa ZCIT, tá bom? Então veja como a ZCIT ela é uma consequência da ação desses elementos e fatores, né? Aqui também é importante a gente diferenciar as marés, as ondas. A grosso modo, a gente pode dizer que a maré é a variação vertical, né, do oceano, do mar, tá certo? E ela se dá muito por efeitos astronômicos, principalmente por efeitos astronômicos, né? E aí a gente tem as maiores amplitudes, né, de maré que acontece na cisígia, certo? Que é o alinhamento
dos astros, Sol, Terra e Lua, né? A Lua ela tem um poder de alterar, certo, a distribuição da massa de água, né? Então, quando Sol, Terra e Lua estão em linha reta, acontece ali a cisígia, existe ali uma amplitude de maré muito grande, então as marés podem atingir 4 metros, no nosso caso aqui em Camusim. Já a quadratura, ela é quando os astros estão em forma de L, 90 graus, certo? Aí você não tem grandes amplitudes, e aí você tem marés de 2 metros aqui em Camusim, né? Aqui em Camusim, por exemplo, nós temos 2 para Iamá e 2 baixa maré, né? E aí a gente chama isso de marés semidiurnas, certo? É importante também falar sobre as marés nessa divisão, tá certo? Do litoral brasileiro em macro, meso e micro maré, né? As maiores marés ali, de maiores amplitudes, estão no norte, ali no norte, na região norte, N de norte, né? Abreviei ali, tá certo? Botei a sigla. E aí é interessante a gente pontuar que o litoral do norte, ela tem uma maré muito mais significativa do que a ação das ondas. E aí, claro, você percebe isso com um litoral mais recortado, tá certo? É interessante também falar sobre a pororoca, né? Lá na Amazônia tem essa grande onda que acontece no rio Amazonas lá, tá certo? É interessante pesquisar sobre isso. É um exemplo de um fenômeno que vem de uma macro-maré, né? A mesma maré aqui para a gente, para o Nordeste, a gente é caracterizado por ter uma ação das ondas mais significativa do que as marés, certo? E por isso nós vamos ter grandes depósitos de areia na faixa litorânea, tá certo? E esses depósitos de areia, elas acabam gerando grandes depósitos de areia seca, que aí formam as dunas, certo? Os grandes campos de dunas, certo? E na micromaré nós temos o sudeste e o sul, que de uma variação de 1 a 2 metros, certo? Não é uma variação muito grande, tá bom? Agora sobre as ondas, o comportamento das ondas, ela se dá por um deslocamento horizontal da massa de água, né? Quem faz isso, né? Quem faz isso, na verdade, são os ventos, certo? São fenômenos meteorológicos, tá certo? E aí é interessante a gente perceber, né, que esses fenômenos meteorológicos, eles geram aí as ressacas. Na verdade, as ressacas, elas são alteradas tanto por fenômenos meteorológicos como astronômicos, tá certo? E aí você tem, por exemplo, grandes inclinações de praia geram fortes ondas, certo? E outra coisa interessante para a gente pensar, além das ressacas, é o seguinte, a morfologia do oceano, né? A morfologia. Por exemplo, a gente tem as zonas mais baixas do oceano, que a gente chama de abissal ou pelágica, certo? E aí, em áreas onde há separação de placas, acontece, né, a formação dessas montanhas, que são as dorsais, certo? Essas dorsais, um grande exemplo é a dorsal mesoatlântica, né? E aí nós temos, por exemplo, a plataforma continental, que seria a calçada, né, do continente. E aí nós temos a talude, que é essa inclinação, tá bom? E aí essa faixa de areia que se dá, podemos caracterizar assim, né? Só um minuto aqui, senão ele cai aqui. Peraí. Acredito que tenha dado certo. Então, essa faixa de areia aqui, né, a gente pode vamos caracterizar aqui como o limite máximo que o mar chega e o limite mínimo que o mar seca, né? Então, essa faixa de areia é a praia, né? Aqui caracterizado no ar. E essa parte aqui da vegetação é a restinga e essas colinas, né? Que a gente pode caracterizar como um acúmulo de areia que vem da praia, ela é o campo de dunas, né? E aí as dunas, elas podem ter várias características. Aqui a gente discutiu sobre a duna fixa, móvel e as paleodunas, né? As móveis, elas não têm essa camada vegetal, as fixas já têm, e as paleodunas seriam dunas antigas, né? Que agora tem a formação de solos,
mais significativo, né? Existe aí uma pedogênese, né? Que é a formação de solos, beleza? Uma coisa interessante aqui no meu desenho, né? Que é, primeiro, essa zona onde recebe luz no oceano a gente chama de zona fótica, né? A zona que não recebe é a fótica. Claro que nessa zona fótica nós vamos ter uma circulação melhor de nutrientes e aí atrai mais cardumes, atrai mais vida, mais peixes, né? Essa circulação de nutrientes, ela se dá muito pela ressurgência, né? Aí a ressurgência, a gente pode caracterizar como zonas significativas para a atividade pesqueira, que nós temos, ó, a massa de ar fria, ela sobe, né? Aqui ela vai perdendo frio, certo? Ela vai ficando mais quente. E na medida que ela vai ficando mais quente, ela vai subindo, certo? Mas essa água fria que vem de outros lugares, que vem de outras regiões, né? Geralmente mais frias. Então essa corrente fria, né? Ela vem trazendo muitos nutrientes. Quando ela chega aqui na superfície, a corrente quente, ela espalha esses nutrientes para outros lugares, né? É interessante a gente observar isso, certo? Isso é ressurgência. Então as áreas de ressurgência, elas são caracterizadas por uma grande riqueza de peixes, e isso é muito importante para a atividade pesqueira, né? E aqui também eu chamo a atenção sobre as zonas de prospecção, né? São as zonas de exploração petrolífera, né? Petróleo e gás, se dão bastante aqui na plataforma continental, tá bom? Aqui no Brasil nós temos muitas zonas de prospecção, principalmente ali na Bacia de Campos, de Santos, lá no sudeste do Brasil, tá certo? Recentemente nós tivemos aí um projeto de exploração petrolífera lá no litoral do Amapá, que está sendo julgado, que está sendo estudado, né? Mas possivelmente pode acontecer, né, essa exploração. E, assim, sobre os mares, nós temos 3 tipos, né, discutidos. Os mares abertos são aqueles mares que estão recebendo diretamente a interação com o oceano. Geralmente ele aberto, ele recebe essa interação e são mares mais vulneráveis para o avanço, né, do mar, tá certo? Por estarem abertos. Mares fechados são mares que não têm nenhum tipo de contato. Aqui a gente vê o mar de Cáspio, né, como um grande mar, tá bom? Lá na Europa, né? E o interior, que só tem essa passagenzinha que a gente chama de estreito, né? Um pequeno canal, e aí a gente vê como um grande exemplo o mar Mediterrâneo, né? Como um exemplo de mar interior, certo? Mas é isso, eu quero só pontuar uma coisa a mais sobre a Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul, que é essa grande riqueza de biodiversidade que nós temos na margem continental, certo? Então, a margem continental brasileira, ela vai até o final da talude, né? Que é essa inclinaçãozinha aqui do continente. Então, essa margem continental, dentro dela, né? Nessa parte do mar aqui, nós temos essa diversidade que deve ser preservada, deve ser estudada, tá bom? Constantemente. É isso. Agradeço aí pela atenção. Acredito que